Nós vamos fazer uma série de estudos aqui na quarta sobre comunhão. O tema desse estudo, então, é koinonia, o desafio da comunhão. Não se espante com a palavra, que a gente vai trabalhar e explicar, apesar de muitos já a conhecerem. Koinonia e o desafio da comunhão. A primeira pergunta, então, é sobre essa tal de koinonia. Enfim, o que é koinonia? Koinonia, então, no Novo Testamento, é a palavra que aparece em alguns textos e é traduzida geralmente pela palavra comunhão. Mais ou menos 20 vezes ela aparece dessa maneira, mas tem mais umas outras, mais de 15 vezes, que algumas variações desse verbo vão aparecer. E no Novo Testamento, o significado dessa palavra koinonia vai ter relação com compartilhar algo em comum, participação conjunta, né? Dei uma pausa muito grande aí. Parceria, companheirismo, comunidade, intimidade, relação, união e contribuição. Então, no Novo Testamento, quando ela aparece, ela tem, em alguns momentos, alguma inclinação para algum desses sentidos. Compartilhar algo em comum. Bem, compartilhar algo em comum é um exemplo aí. Vou pedir a ajuda de vocês hoje. Quando eu compartilho algo em comum, por exemplo, a palavra de Deus, eu posso compartilhar a palavra de Deus. Nós compartilhamos juntos as verdades da palavra de Deus como crença. Ficou só um pouco mais complexo. Mas você e sua família compartilham o quê? A casa, a comida. Às vezes a gente faz uma comida que o outro não gosta. Aí a gente não compartilha. Um fica, come um negócio diferente ou outro. Não morre de fome porque tem sempre um ovo frito ali, uma solução. Bendito, se você é pobre e não gosta de ovo frito, você não entendeu a dinâmica, da existência do ser humano. Nós, quando compartilhamos algo em comum, a palavra comunhão se aplica de alguma maneira. De alguma maneira. A gente vai ver que esses significados precisam estar reunidos para que a comunhão realmente esteja acontecendo. O que é participar? Eu estou participando de algo com você. Hoje vocês estão aqui, a gente chama de participar do culto. Estão compartilhando do mesmo tempo aqui de louvor, de adoração. É claro que o culto, a gente, em tese, essencialmente, não é uma participação, é uma oferta. Todo mundo está aqui ofertando, adorando a Deus, ofertando o seu culto. É uma participação conjunta, então. É claro, se algo está sendo participado, é porque partiu, em partes. Aquele todo está um pouco para cada um. E nós estamos aqui fazendo isso. De alguma maneira, a igreja, por exemplo, quando a gente fala assim, você é a igreja, ele não costuma falar, está pregando, fala, você é a igreja de Cristo. É uma ênfase que a gente dá para chamar a responsabilidade. Mas você sozinho não é a igreja de Cristo. A igreja é o corpo, a igreja é o grupo de pessoas. Uma pessoa sozinha é uma parte, é um membro do corpo, é um membro da igreja, que a gente até usa essa expressão. Companheirismo e parceria. Quer dizer, um parceiro é alguém que está junto com você fazendo alguma coisa. Um companheiro é alguém que está próximo de você, uma companheira, para fazer companhia em algum momento, em alguma situação, em alguma missão, em alguma tarefa. Comunidade, é esse o nome que a gente dá, eu moro na comunidade. Aí o pessoal até fala hoje, antigamente a gente chamava as comunidades carentes de favela. Aí começamos a chamar de comunidade carente. Aí hoje tem um movimento que fala, comunidade não, é favela. Então, algumas vozes dizem isso. Só que não faz o menor sentido. Comunidade é uma palavra usada
para um ambiente onde tem uma vida comunitária. Se todo mundo mora num lugar, é uma comunidade. Então a Barra da Tijuca é um bairro, mas é uma comunidade ali. É um condomínio, é uma comunidade, só que a gente não usa o nome. Comunidade ficou mais para as comunidades carentes. Então, a intimidade também traz essa ideia. Quando a gente tem comunhão, compartilha coisas, a gente vai conhecendo melhor um ao outro. A gente, então, vai se tornando mais íntimo. É claro que tem níveis de intimidade. Porque você tem que medir o nível. Às vezes você vai, ultrapassei o nível. Falei muito, exagerei, saí do ponto. A pessoa não gosta dessa brincadeira. Se eu não tenho intimidade, a gente pode ser cortês, cordial, mas tem que avaliar um pouco. Você não tem tanta comunhão com essa pessoa nesse sentido. Relacionamento, comunhão é relacionamento. União, a gente está unido, precisa fazer uma tarefa e a gente precisa estar junto, contar com outra pessoa. E contribuição, no Novo Testamento, essa ideia também é trabalhada no contexto da comunhão. A gente vai falar sobre isso e lidar com esses significados de uma maneira mais específica ao longo dos estudos. Mas hoje a gente vai ver esse primeiro aspecto da comunhão quando a palavra koinonia aparece no Novo Testamento. São 3 aspectos: comunhão como o relacionamento de koinonia que eu tenho com Deus, a comunhão que eu tenho com os irmãos e a comunhão no sentido dos esforços unidos no cumprimento da missão. Esses 3 aspectos são os mais presentes na ideia da palavra koinonia do Novo Testamento. E hoje a gente vai ver o primeiro, que é esse. Comunhão é a relação pessoal e espiritual com Deus. Cada pessoa, então, deve ter comunhão com Deus, relação pessoal e espiritual que os cristãos desfrutam com Deus por meio do Espírito. A gente pode falar isso juntos, então? Os irmãos podem falar nesse momento? A relação pessoal e espiritual que os cristãos... Só pode ter comunhão com Deus quem tem o seu Espírito. A Bíblia deixa isso claro. Em Filipenses 2:1, Paulo faz algumas perguntas, obviamente provocando nos seus leitores, na igreja, então, de Filipe, aos filipenses, então, que a resposta deve ser positiva. Ele pergunta: há alguma motivação por estar em Cristo? Eles deveriam falar: sim, claro. Buscamos isso, temos isso. Há alguma consolação que vem do amor? E eles deveriam concordar. Sim, há uma consolação sobre nós por causa do amor de Cristo em nós, mas do amor um com o outro. Há alguma comunhão no Espírito. Vocês estão unidos porque estão unidos uns com os outros, porque estão unidos ao Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. O Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, que habita em você, habita em mim. As características, os frutos do Espírito Santo, os mesmos frutos que Ele quer produzir em mim, quer produzir em você. Isso nos une a Deus. Há alguma compaixão e afeição? E a gente deveria responder como ele: sim, há. Nós então só podemos ter comunhão uns com os outros porque temos comunhão com Deus por meio do Espírito. 1 Coríntios 1:9, Deus é fiel e Ele os convidou a ter comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós precisamos ter koinonia com Ele, ter coisas em comum com Ele, participar das coisas dEle. Nesta comunhão não sou eu que chamo Jesus para se envolver nas minhas coisas. As coisas que eu tenho para fazer devem ser as coisas que Ele tem para mim. Deus, Ele nos convida a participar das coisas do seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Então Ele é o Senhor, Ele é o dono, Ele é o que tem uma missão, Ele que tem tarefas, atividades que devem acontecer aqui nesse mundo e nós participamos com Ele. A gente tem que alinhar a nossa vida para que a gente tenha comunhão com o nosso Senhor Jesus. Em João
1 de João 1:3, anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Vocês terão comunhão conosco, porque a nossa comunhão é com Deus, é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia deixa claro que eu e você precisamos desenvolver uma comunhão com Deus. Na nossa conversão, então, quando recebemos o Espírito Santo, no novo nascimento que a Bíblia chama, né? Até um momento eu era alguém que estava condenado à morte, alguém sem paz com Deus, alguém que estava longe, havia um abismo entre você e Deus. E então, quando você se converteu, o Espírito Santo convenceu você do seu pecado, fez você entender quem era Jesus, aceitar a verdade de que a morte de Cristo na cruz foi em seu favor. Você creu, você confiou, entregou sua vida, você creu que Ele ressuscitou dos mortos. Então, naquele momento em que Ele mesmo coloca essa fé no seu coração, e você recebe isto, e você é perdoado, e você é salvo, você nasce de novo, o Espírito Santo habita em você, você recebe uma nova vida, você recebe uma nova identidade, você tem paz com Deus. Isso independe da sua consciência naquele momento, simplesmente é um ato de Deus. Deus justifica você, Ele torna você justo de um momento para o outro, sem você ter feito nenhuma obra, e nenhuma obra que você fará a vida toda vai fazer você ser mais justo, porque você é declarado justo não por sua obra, mas pela obra de Cristo. Você continuar em essência nas ações, você continua sendo ruim, injusto, malicioso, mas você é declarado justo por causa da justiça de Cristo. Então é atribuído a você, então, esta condição. Você agora tem paz com Deus. Na sua nova identidade, na sua nova vida, você foi separado da condenação do pecado, você é santo. E você foi feito filho de Deus. É uma condição que eu sou filho hoje e amanhã eu não deixo de ser filho, nem depois, eu não posso fazer nenhuma coisa para deixar de ser filho. Pode brigar com seu pai, sua mãe pode abandonar você, você não deixa de ser filho dela. Não existe isso. Você pode então agora passar a ter uma comunhão real e profunda com Deus através do seu Espírito. Por que você pode? Ora, se você tem paz com Deus, se você tem uma nova identidade, é santo, foi feito filho de Deus, porque naturalmente então agora, a partir de hoje, você não tem essa comunhão plena. Deus é perfeito, Ele está disposto a essa comunhão plena todo dia, mas você, a gente nem sempre está disposto. Simples. Se a gente fosse perguntar aqui aos pais a respeito dos relacionamentos com seus filhos, a gente poderia descobrir que um filho nem sempre está disposto a ter comunhão, e que um pai e uma mãe nem sempre estão dispostos a terem comunhão com seus filhos. Com Deus não é assim. Todo o tempo Ele deseja estar em comunhão. Ele deseja construir cada dia um relacionamento mais profundo. Então a comunhão, ela é um benefício que foi concedido para mim e para você. Já nos foi dado esse benefício, mas ao mesmo tempo que foi dado o benefício, ela também é um relacionamento a ser buscado e cultivado. Se não for buscado e cultivado, você tem direito à comunhão, mas você não desfruta da comunhão. É como se, tem uma história, né, eu já ouvida tantas vezes, e eu não lembro quando eu vi, mas me foi contada como de fato tendo acontecido com este
não era um missionário, mas alguém que estava sendo preparado na África, eu não lembro de que país. Ele então recebeu um treinamento e ele recebia então a passagem de avião para que ele pudesse ir àquele país onde ele recebia um treinamento, para que ele pudesse então exercer o ministério ali no seu país, na sua cidade. E ele então entrava no avião, se sentava ali, na primeira vez que ele foi, percebeu então que um momento a aeromoça então passou com alguns lanches. E ela ia perguntando, o que você quer? E ele falou, não quero nada. Ele vendo as pessoas todas consumindo ali, pegando, mas ele não queria nada. Por quê? Porque ele não tinha dinheiro nenhum. Ele não tinha nenhuma condição de gastar com qualquer tipo de lanche ali. E ele pensando, não vou passar vergonha, né? Então, a cada viagem que ele fazia, ele ali ficando constrangido, dizendo não, fingindo que está dormindo, né? Para não passar aquele constrangimento. E então, era a última viagem que ele ia fazer então para terminar o curso, e ele então juntou um dinheiro, e ele... quando entrou no avião e a aeromoça veio, ele já estava feliz, dinheiro no bolso, preparada, e ela veio e ofereceu para ele, o senhor vai querer o lanche? Ele falou, hoje eu vou querer. O que você tem aí? Ela falou, temos isso, isso, isso. Aí ele falou, quanto é que é? Aí ela falou, não senhor, não é nada, isso está incluso na sua passagem. E aí ele foi descobrir então, que todo aquele tempo, toda aquela comida já estava incluso na passagem. O pacote já incluía aquilo ali, mas ele, frustrado então, pôde comer naquela última viagem. A comunhão com Deus é assim, é um pacote que já foi comprado, pago, está liberado para você, mas você tem que acessar, você tem que buscar, você tem que cultivar essa comunhão, senão você não vai desfrutar. Você vai ver as pessoas tendo comunhão, contando suas experiências, vivendo coisas com Deus, e você vai ficar olhando porque você não quer pagar um preço. Não é o preço, a salvação é de graça, tudo isso. Mas é claro que há uma dedicação. Se você quer conhecer a palavra e conhecer a Deus, você precisa ler, você precisa se dedicar, você precisa buscar. Por que você precisa fazer isso? Porque Deus está sempre disponível, falta só você. A palavra diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Todas as iniciativas para a comunhão foram de Deus e são de Deus e sempre serão de Deus. O que você precisa fazer? Responder a elas. Deus está sempre disponível, atento, desejoso de receber você, de conversar com você, de falar com você. Então eu e você devemos responder e retribuir a esse amor com gratidão a Deus, o coração agradecido, reconhecendo o que Ele fez por você, que Ele te ama e que Ele sempre está disposto a te levantar e recomeçar a história com você. Submissão, disposto a obedecer, disposto acima de tudo a amar a Deus com todo o seu coração, com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Então, como nós cultivamos essa comunhão com Deus? Primeira coisa, é claro, a gente poderia falar tantas outras coisas, mas a gente vai didaticamente trabalhar com essas. Primeira coisa para cultivar esta comunhão que Deus está disposto a ter com você e que você precisa então responder buscando. Lembre-se, o ticket da passagem está aí no seu bolso, está com você, está comprado, dá direito. A palavra diz em Hebreus que a gente vai entrar com ousadia no Santo dos Santos, a um novo e vivo caminho que foi aberto por Jesus. Jesus fala, vão vocês mesmos, falem com o Pai e falem em meu nome, peçam em meu nome. O Pai vai ouvir, o Pai vai atender. Primeiro, encontros com Deus, encontros a sós com Deus e encontros com a comunidade. Esse aqui é um encontro comunitário, nós viemos buscar a Deus juntos. Esses encontros são importantes. Esse daqui é chamado de culto, mas poderia ser um estudo, poderia ser escola bíblica dominical, também um encontro. Todo tipo de encontro que a gente se reúne para estar junto, para buscar a Deus, são importantes. Mas encontrar-se com Deus sozinho,
Mas o Espírito Santo habita em mim. Mas a palavra diz que você pode entristecer o Espírito Santo, deixar de ouvir sua voz e não ser influenciado por ele. Eu posso caminhar todo dia sem ouvir a voz do Espírito ou sem estar atento à sua condução. Então, encontros com Deus, ainda que a sós, eles devem ser algo que faz parte da minha agenda, que eu separo um tempo para buscar o Senhor, que eu separo um tempo para orar, para estudar a palavra, para estar com Ele. E aí nesses encontros, o que acontece? Estudo da palavra, leitura da palavra. Eu posso ler a Bíblia diretamente, estudar diretamente, eu posso usar um outro recurso que vai aprofundar o conhecimento de Deus e da sua vontade. Textos, revistas, livros que me ajudam. Pregações. O objetivo da pregação é explicar a palavra de Deus. Então eu vou buscar esses recursos, um vídeo, um estudo dirigido, uma devocional. Tudo isso vai me ajudar. A Bíblia é o propósito. Todas as outras coisas e recursos devem me ajudar a entender a Bíblia. Eu posso entender a psicologia, a filosofia, isso pode me ajudar a ser uma pessoa melhor? Claro. Também coopera para você como pessoa, para qualquer pessoa do mundo. Mas para o relacionamento com Deus, você precisa conhecer a palavra. E o que a palavra fala sobre Ele, a vontade dEle. A outra coisa que você deve então buscar é buscar a Deus em oração. Nesse encontro que você tem com Ele, você vai orar. E na oração você vai conversar com Deus. Conversar com Deus. A oração é um grande desafio, né? A oração pessoal, ela, aí ela acontece, você vai abrir o seu coração e você vai conversar com Deus, você vai falar com Ele. Mesmo na oração pessoal, você só deve ter o cuidado de não ficar falando com Deus coisas que são estranhas a uma conversa com Deus. A gente tem que adorar a Deus, confessar nossos pecados a Ele, também não fingir de doido com pecado. Perdoa os meus pecados. Mentiroso. Você sabe que você mentiu, acabou de mentir. Como você vai falar com Deus, perdoa os meus pecados? Sabendo que você acabou de mentir. Você acabou de ofender alguém. Senhor, perdoa meus pecados. Confessa o teu pecado. Confessar é dizer o que você fez, arrependido. Mas eu não estou tão arrependido. Então fale a verdade. Eu sei que eu errei, eu sei que é errado, mas eu preciso que o Senhor quebrante o meu coração e me convença, porque eu não estou. E como é que eu vou mudar se eu não estou? Essa conversa é mais honesta e mais útil do que perdoa os meus pecados e eu vou para a vida, achando que está tudo bem. Esse relacionamento é cultivar, é ser honesto, não é fingir com Deus, interceder pelas pessoas, desfrutar da presença de Deus. São desafios do encontro. Desafios, queridos. Então ninguém está falando aqui que essa honestidade toda é fácil. É um desafio. Adoração individual e coletiva. No contexto da oração, é claro que tem adoração, a gente botou ali. Mas ela é algo muito importante na sua vida. Portanto, também é algo desafiador. É só você pegue 10 músicas sobre adoração, leia o texto. Você vai ver que as ideias se repetem. Porque é difícil você pensar em muita coisa diferente quando fala em adorar a Deus. Eu e você precisamos entender que quanto mais a gente conhecer coisas de Deus, nosso repertório da nossa adoração aumenta. E aí então você precisa melhorar. Veja, o seu encontro com Deus, você precisa estudar a palavra, ser sincero com Deus em oração. E aí então você vai ter sensibilidade para adorar de forma mais profunda, mais diversa, glorificar a Deus pelo que Ele é. Então você tem que conhecer os atributos de Deus, características de Deus, e tem que adorar a Deus pelo que Ele tem feito. Então você também, as obras que Ele fez e as obras particulares.
obras que Ele só fez com você. Semana passada você era um snob, essa semana você está mais generosa. Semana passada você era um grosso, essa semana você está mais gentil. Que obra extraordinária, tem milagre assim que a gente fica impressionado. Nós devemos cultivar a nossa comunhão com o Senhor. Aí estão algumas sugestões para que você faça isso. Rapidinho você vai então dar uma recapitulada comigo. Koinonia, o desafio da comunhão, é o tema que a gente está trabalhando, e nós vamos ver isso no mínimo em três momentos não, são 3 aspectos que a gente vai trabalhar numa série, porque pode ser que a gente precise de mais de um dia. O que é a comunhão? A gente já viu, obviamente, que koinonia é a palavra grega e é traduzida na maioria das vezes como comunhão. Significados de koinonia: compartilhar algo em comum, participação conjunta, parceria, companheirismo, comunidade, intimidade, relação, união, contribuição. A comunhão na Bíblia descreve, no nosso interesse e na nossa didática, 3 aspectos então, e hoje a gente está tratando apenas um desses aspectos. Qual aspecto? A comunhão como relação pessoal e espiritual com Deus. O que estamos vendo hoje, essa relação pessoal e espiritual que cada cristão desfruta com Deus porque tem o Espírito Santo. Vimos isso em Filipenses 2:1, em 1 Coríntios 1:9 e em 1 João 1:3, textos que nós lemos que falam da comunhão. Lá no primeiro fala alguma comunhão no Espírito. Nós temos comunhão no Espírito, Espírito de Deus que habita em nós. Temos comunhão com Jesus Cristo, nosso Senhor. Fomos convidados e aceitamos o convite. E temos comunhão com o Pai. Nesses 3 textos, então, fala da nossa comunhão com Deus Trino. Comunhão com o Espírito, comunhão com Deus Filho, comunhão com o Pai. Eu e você temos paz com Deus. Na conversão, Ele colocou o seu Espírito em nós. E aí então, vamos ler o que nós recebemos juntos? Recebemos uma nova vida, nova identidade e paz com Deus. Somos feitos filhos de Deus. Comunhão real e profunda com Deus através do Espírito. Contudo, esta é a possibilidade que temos. A comunhão, então, foi um benefício concedido, mas também um relacionamento a ser buscado e cultivado. Você precisa, então, compreender que aquilo que Deus deu deve ser desfrutado por você em comunhão com Ele. Deus tomou a iniciativa e sempre toma a iniciativa. Você pode até não ouvir, não perceber, mas Ele está aí te chamando todo dia para a comunhão. Todo dia. Tem a música do Thales que diz então: todo dia o pecado vem me chamar. Mas todo dia o Espírito Santo está pronto para te fortalecer, porque Ele habita em você. Todas as iniciativas para a comunhão foram e são de Deus. Devemos responder e retribuir a esse amor com gratidão, submissão e amor. Como cultivamos essa comunhão, então? Encontros com Deus, a sós e com a comunidade. Estudo da palavra e recursos que aprofundam o conhecimento de Deus e de sua vontade. Buscar a Deus em oração, conversar com Deus, adorar, confessar, agradecer, interceder e desfrutar da presença de Deus. Adoração individual e coletiva. Louvar e glorificar a Deus por quem Ele é e pelo que Ele tem feito. Agora, a gente vai dividir em pequenos grupos. A primeira pergunta que vocês vão compartilhar é um pedido. Aplique os significados da palavra comunhão. Lá no começo não tem os significados? Compartilhar algo em comum. Aqueles significados, você vai aplicar a comunhão ao relacionamento com Deus. O que eu devo compartilhar? O que eu tenho em comum que eu compartilho com Deus, Deus compartilha comigo? Pegou 1 ou 2 exemplos? Tá bom. É um exercício de perceber essa comunhão, ok? A segunda, quais práticas você tem adotado para buscar comunhão com Deus? Aí cada um vai falar: olha, eu tenho feito isso, daquelas 4 lá eu tenho lido a Bíblia, cada um compartilha. Com que frequência você separa um tempo devocional?
Então, a 3 não precisa compartilhar. A 4, sim. O que pode melhorar em sua vida para fortalecer sua comunhão com Deus? Essa, então, você vai responder ajudando as pessoas, né, do seu grupo. Olha, eu acho que pode fazer isso, isso e isso também, além daquilo que já está aqui. Contudo, os adolescentes têm um bônus aí, um extratinho aí, ó. No extratinho dos adolescentes, então, essa parte de que Deus nos buscou primeiro, nos amou primeiro, que a gente fala aí dos encontros, estudo da palavra, buscar a Deus, adorar a Deus. Então, a proposta é: veja como o músico Akon, que é um cristão, músico, falou dessa verdade com essa música You Found Me. Então, a ideia é provocar vocês aí também e ajudar a treinar o inglês de vocês. Adultos, é uma atividade dos adolescentes essa, mas depois se você quiser fazer em casa, aí tem o resumo da letra, e a ideia é que o QR Code, alguém aponta o celular, e depois no final aí das atividades vocês podem ouvir aí e ver o que a música diz aí, que eu sei que tem gente boa em inglês aí. Então, você que está em casa, um grande abraço para você, que Deus abençoe você, e a gente vai trabalhando aqui.